Salve, salve, internautas! Mais uma aula de geometria plana. Nesta aula, a gente vai começar o estudo da circunferência e do círculo. Como é que fica, então, a diferença entre círculo e circunferência? Circunferência é a linha curva que contém tudo. E círculo é essa linha e tudo que está para dentro. Ah, legal, né, gente? Pois é. Nessa primeira aula, minha gente amiga, a gente vai ver os conceitos iniciais e também a gente vai para as posições relativas entre ponto e circunferência, reta e circunferência e a posição relativa entre duas circunferências. Tá ok? Então, turminha, circunferência, a gente tem que entender nesse primeiro momento conceitos iniciais sobre circunferência e círculo. Para começar, existe uma diferença entre circunferência e círculo, ok? A circunferência é somente a linha. Olhe, só a linha, tá vendo aqui? Enquanto que o círculo é, no caso, a linha preenchida. Não esqueça, a gente pode chamar de círculo ou disco. Você pode relacionar, por exemplo, a circunferência como sendo um anel, somente a linha, certo? Enquanto que o círculo você pode relacionar como sendo uma moeda. Olha que maravilha, basta, tá todo preenchido ali. Se tiver preenchido, é círculo. Vamos identificar alguns elementos da circunferência. A gente tem aqui uma circunferência, tá vendo, gente? Se eu colocar mais ou menos aqui assim, ó, presta atenção. A gente tem esse ponto que é o centro dessa circunferência, é o centro. Se eu pegar a distância desse centro até a borda da circunferência, isso aí em qualquer direção, pelo amor de Deus, a distância do centro até a borda da circunferência nada mais é, minha gente amiga, do que o raio dessa circunferência, tá bom? Agora, turminha, olhe bem, repare. Se eu tiver, por exemplo, uma reta e essa reta tocar a circunferência em apenas um único ponto, aqui, ó, tá vendo? Um ponto P. Essa reta que toca a circunferência em um único ponto, minha gente amiga, é uma reta que está tangenciando a circunferência. Ou seja, aqui nós temos uma reta, vamos escrever aí, uma reta tangente. Tangente, minha gente, é tangente. Pois é. Agora, por sua vez, se eu pegar essa reta tangente aqui, ó, e aproximar ela mais em relação ao centro, a gente poderia ter mais ou menos, ó, isso aí, ó. Tá vendo? Então, você tem que observar o seguinte. Nessa situação aí, meus queridos, minhas queridas, a gente tem uma reta que está tocando a circunferência, certo? E está tocando em dois pontos distintos, diferentes. E a gente chama de ponto A e ponto B. Essa reta, turminha, por estar tocando em dois pontos, a gente diz que essa reta, ó, é uma reta o quê? É uma reta secante. Secante, nada será como antes. Secante em relação à circunferência. Agora, preste atenção. Se eu for do ponto A até o ponto B, tá vendo? Se eu for daqui, ó, até aqui, ó, o ponto B, olha. Sobre essa circunferência, esse comprimento ali, ó, a gente chama, sabe de quê? Chama de corda. É a corda da circunferência. Acorda, gente! Pois é. Do A até o B, em linha reta, a gente vai ter, então, a corda da circunferência. Certo? Então, minha gente amiga, em qualquer reta que é secante na circunferência, a parte interna a gente chama de corda. Agora, turminha, ó. Se eu for do ponto A até o ponto B, tá vendo aqui? Sobre a circunferência aí, ó. Então, o que é que vai acontecer? Do ponto A até o ponto B, sobre a circunferência, fazendo esta curva aí,
a gente vai ter, sabe o quê? A gente vai ter o seguinte, presta atenção. A gente vai ter do A até o B, fazendo aí, ó, essa curvinha, tá vendo? Sobre a circunferência, a gente vai ter o arco, o arco de uma circunferência. Então, a gente tem a corda e aí a gente tem o arco da circunferência. De forma geral, o arco é representado com a letra L, L minúscula, Lzinho, certo? Lzinho. Observe agora, ó, se a gente tem aí, ó, o arco e a gente tem uma corda, tá vendo aí? O que é que tá faltando? Arco e corda. Tá faltando o quê? A flecha! Muito bem, muito bem. Olha o índio, olha o índio, o índio. Beijo, índio. Turminha, esse comprimento aí, ó, tem um nome. E já foi muitas vezes pedido em vestibulares e Enem. Então, ele se chama flecha. Flecha, flecha. Tudo bem, gente? Flecha, ok? Agora, se a gente pegar, por exemplo, ó, essa reta secante, tá vendo? Essa reta secante. E a gente fazer com que ela passe pelo centro dessa circunferência. Aí o centro, ó, o que é que vai acontecer? A gente tem aí esse comprimento, a gente sabe que é o raio, esse comprimento. Esse outro comprimento, a gente sabe que é o raio também. Então, o que é que vai acontecer? Essa corda aí, turminha, ó, é o comprimento máximo. Nesse caso aí, a gente tem a corda chamada de diâmetro da circunferência. Então, o diâmetro da circunferência, tá vendo? É a corda! A corda! É a corda máxima de uma circunferência. E o diâmetro compreende, ó, 2 vezes o raio. O diâmetro, 2 vezes o seu raio, certo? Aí a gente tem aí 2 regiões, tá vendo? 2 regiões. E essas regiões são importantes. Uma dessas regiões é essa aqui, ó. Parece o quê? Parece uma fatia de pizza. Ah, eu amo pizza, e você? Você gosta de pizza? Então, isso já foi muitas vezes cobrado aí nos vestibulares, viu, gente? E essa outra região ali, a gente pode relacionar como sendo, por que não, já que estamos falando de pizza, a borda da pizza, certo? Então, a borda da pizza, ok? Essa primeira região aí, minha gente, a gente chama ela, ó, essa primeira região aqui, a gente chama de setor, olha que nome lindo, setor, ó, setor circular, é o nome lindo, dá até para botar o nome do filho. O formato do setor circular é o formato de uma pizza, enquanto que este daqui, ó, tá vendo? Ó, esse daí, essa região, minha gente amiga, ó, corresponde ao segmento circular. Está aí, vou lhe apresentar. Pois é, o segmento circular. Então, minha gente amiga, esses são os principais elementos de uma circunferência e também de um círculo, tá certo? Agora, a gente vai estudar as posições relativas. Daí, posições relativas entre quê? Turminha, primeiramente, olha, o ponto em relação à circunferência, como é que ele pode se comportar, tá bom? O ponto, ele pode ser externo em relação à circunferência. Um ponto pode pertencer à circunferência, ou seja, está sobre a linha que corresponde à circunferência. Ou também, minha gente amiga, o ponto ele pode ser interno em relação à circunferência. Então, como é que a gente vai analisar a situação? Turminha, presta atenção, ó. Se a gente tiver o comprimento do raio e a distância desse ponto até o centro, a gente pode enquadrar essas 3 situações, certo? Então, um ponto que é externo em relação à circunferência, a distância dele até o centro acaba sendo maior do que o comprimento do raio. Ok? Agora, minha turminha, por sua vez, se o ponto tiver sobre a circunferência, pertencer à circunferência, sobre a circunferência, a gente tem que a distância desse ponto até o centro da circunferência é exatamente igual ao raio. Igualzinho ao raio. Agora, se a gente tiver um ponto interno à circunferência, o que é que vai acontecer?
a distância desse ponto até o centro acaba sendo menor, né, do que o comprimento do raio. A mesma ideia a gente vai fazer para a posição relativa entre reta e circunferência. Olha bem, ó. Se a reta lá fora, se ela for exterior à circunferência, a gente tem que a distância da reta até o centro acaba sendo o comprimento maior do que o raio da circunferência. Agora, turminha, se a reta for tangente à circunferência, o que é que vai acontecer? A distância da reta até o centro é exatamente igual ao comprimento do raio dessa circunferência. Agora, se a reta for secante em relação à circunferência, o que é que vai acontecer? A distância da reta até o centro acaba sendo menor que o comprimento do raio, certo? Agora, turminha, a gente vai fazer uma análise de posições relativas entre duas circunferências, ok? Então vamos lá, turminha linda do meu coração. A gente vai ver o seguinte, meus queridos, minhas queridas, posições relativas entre duas circunferências. A primeira situação diz o seguinte: uma circunferência é tangente interna à outra, se possui um único ponto em comum e os demais pontos, eles são internos. Então a gente tem aí, ó, a configuração de duas circunferências, onde a menor ali, ó, ela é tangente interna em relação à maior. Agora, se aqui a gente tem, por exemplo, o centro da circunferência maior, eu vou chamar de circunferência 1, o raio dessa circunferência 1, o raio, certo? Agora, turminha, ó, se a gente tiver aqui o centro da circunferência 2, tá vendo? A gente vai ter aqui, ó, o comprimento do raio da circunferência 2, tá bom? Agora, olha bem, gente, nessa configuração aí, gente, ó, a gente tem, sabe o quê? Presta atenção, a gente tem que a distância aqui, ó, entre os dois centros, essa distância aí, ó, gente, você concorda, gente, que é exatamente igual a diferença entre dois raios? Ou seja, o raio da circunferência 1 menos o raio da circunferência 2. Caramba! Concordou? Então a gente pode falar o seguinte: quando o raio de uma circunferência menos o raio da outra circunferência for exatamente igual à distância entre os centros, a gente pode dizer que essas duas circunferências, a menor, ela é tangente interna em relação à circunferência maior, certo? Agora, turminha, repare nessa segunda situação. Uma circunferência, ela é interna à outra se todos os seus pontos são internos da outra. Olha aí, ó, a gente tem a circunferência menor e todos os seus pontinhos, eles são interiores à circunferência maior. Olha que legal! Olha que legal! Então, o que é que vai acontecer? Se a gente tiver, no primeiro momento, a circunferência menor sendo tangente interna em relação à circunferência maior, como a gente viu aí no item anterior, o que é que a gente tinha? A gente tinha que a distância entre os dois centros é exatamente igual à diferença entre dois raios, ok? Nesse caso aqui, minha gente, a circunferência menor, ela se deslocou em relação ao centro da circunferência maior. Então, o que é que vai acontecer? A distância entre os dois centros acaba sendo menor do que a distância da situação anterior. Então, o que é que vai acontecer? A diferença entre os dois raios, ó, tá vendo? A diferença entre dois raios acabou ficando maior do que a distância entre os dois círculos, certo? Turminha, nesse caso aí, ó, se a gente tiver aí os dois centros, essa distância aí, gente, por ter aproximado a circunferência menor em relação ao centro da circunferência maior, essa distância diminuiu. Se a distância diminuiu, pessoal, o que é que vai acontecer?
a diferença entre os dois raios acabou ficando maior do que a distância entre os dois centros. Agora, turminha, ó, em um terceiro momento, certo? A gente tem a seguinte situação. Presta atenção. Duas circunferências são tangentes externas se possuem um único ponto em comum. Único ponto em comum, ó. E os demais pontos de uma são externos à outra. Olha só, nesse caso, a gente tem aí ó, um único ponto em comum. E os demais pontos aí, gente, ó, são externos em relação à outra circunferência, ok? Então, o que é que vai ocorrer? Se a gente tiver aí o centro da circunferência maior, certo? E lá em cima, ó, a gente tem aí o centro da circunferência menor. Aqui, a gente vai ter, então, o raio da circunferência 1, tá vendo? E ali, o raio da circunferência 2, ok? Gente, preste atenção. Será que você vai me entender? Olha, a distância aí, ó, entre os dois centros acaba sendo exatamente igual à soma dos dois raios, gente. Concorda comigo, por favor? A soma dos dois raios. A gente vai escrever, se a gente somar o raio da circunferência 1 ao raio da circunferência 2, e essa soma foi exatamente igual à distância entre os centros, a gente tem que essas duas circunferências, elas são tangentes externas, certo? Quarto caso que diz o seguinte: duas circunferências são secantes, no caso entre si, se possuem somente, ó, dois pontos em comum. Secante, dois pontos em comum. Observe o seguinte, nessa situação aqui, a gente não tem nem duas circunferências, são tangentes externas, a gente não tem. E a gente também não tem que duas circunferências, onde a menor é tangente interna em relação à maior. A gente tem aí duas circunferências secantes entre si. O que vai acontecer nesse caso é o seguinte: a distância entre os centros acaba ficando entre a soma dos dois raios e a diferença dos dois raios, já que a gente tem essa configuração estando entre as configurações de duas circunferências tangentes e duas circunferências, uma tangente interna em relação à outra, certo? Turminha, nesse caso aí, turminha, ó, a distância entre os dois centros, por exemplo, essa distância, ó, tá vendo? Que está aí, ó, é uma distância que está entre a diferença dos dois raios, R1 menos R2. Lembra que essa configuração aí, ó, é quando elas são, ó, quando elas são o quê? Tangentes internas. Tangentes internas entre si, certo? E no caso, a distância ela é menor do que a soma, ou seja, R1 mais R2, que é o caso que a gente viu anteriormente, certo? E esse caso aí, minha gente amiga, é o caso de duas circunferências que são tangentes externas entre si, certo? Agora, a quinta e última situação vai dizer o seguinte: duas circunferências, elas são externas se os pontos de uma são externos à outra. Então, duas circunferências são externas também quando não há pontos em comum, que é o que ocorre aqui, minha gente amiga. Observe que aqui a gente tem o centro da circunferência maior e ali o centro da circunferência menor. Isso aí, cara, acaba sendo a distância, certo? Entre os dois centros. Aí a gente vai ter o raio da circunferência 1 e ali a gente vai ter o raio da circunferência 2, certo? Nesse caso ali, observe, ó,
a distância entre os dois centros, acaba sendo maior do que a soma ali dos dois raios. Ou seja, maior do que o raio 1, certo? Somado ao raio 2. Tá gostando? Eu também tô! Matemática, meu amor, a gente acabou de ver as 5 possíveis posições relativas entre duas circunferências. Agora, vamos fazer questões para você fixar e para você ver como isso pode ser pedido em um certame, em uma prova do vestibular, no Enem. Gente, importante que você acompanhe esses dois exercícios, essas duas questões. Então vamos lá, sem perder tempo. Vamos fazer agora essa primeira questão aqui, que diz o seguinte, ó. Circunferências da figura são tangentes externamente. Então a gente tem aí duas circunferências, são tangentes externas entre si. Aí diz assim, se a distância entre os centros é 18 centímetros, então, ó, aqui está o centro da circunferência maior e aqui está o centro da circunferência menor. Ele está dizendo que essa distância aí, minha gente, ó, acaba sendo de quanto? 18 centímetros. Muito bem, 18 centímetros. Como a gente tem aí o raio da circunferência 1, tá vendo? R1, e ali o raio da circunferência 2, R2, o que é que vai acontecer? A soma dos dois raios, ó, a soma dos dois raios, R1 somado ao R2, tá vendo? Vai ser exatamente igual, ó, a 18 centímetros. Que matemática linda! Então, continuando, ele diz o seguinte, e a diferença entre os raios é 8 centímetros. Turminha, o raio maior eu chamei de R1, então o raio da maior, certo? Menos o raio da menor, que é R2. Essa diferença, turminha, ele disse aí na questão, ou ela, sei lá, que vale 8 centímetros. Turminha, agora a situação é a seguinte. Como a gente tem aí, ó, duas equações e duas incógnitas, a gente pode, sei lá, simplesmente isolar uma das incógnitas, por que não? E substituir na outra. Ou outra forma mais fácil, resolver essa questão aí, minha gente, com um simples sistema. É aquele sisteminha. Então, como é que a gente vai resolver nessa situação? Se a gente somar aí, ó, turminha, presta atenção. Essas duas equações, tá vendo? O que é que vai acontecer? A gente vai cancelar aqui, ó. Mais R2 com menos R2. Cancela. A gente vai ter R1 mais R1. R1 mais R1, 2R1. Certo? Isso aí, ó, é igual a gente somando 18 com mais 8, 26. Certo? 26. Bem, como esse 2 está multiplicando, desce, dividindo. Então, a gente vai ter que o R1 é igual a 26 dividido por 2, ou seja, 13. 13 centímetros. Então, o primeiro raio, a gente acabou de encontrar aí, vale 13 centímetros, tá bom? O valor de R1. Ele pergunta os dois raios, pelo amor dos meus filhinhos. Então, a gente pode pegar aí, ó, aqui, ó. Pega essa primeira equação aí em cima, vá. E substitui. Isso mesmo. No lugar de R1, a gente coloca o quê? 13 centímetros, não é o PT. 13 centímetros, mais o R, mais o R2. Isso aí, minha gente amiga, ó, é igual a 18. Então, aquele 13 ali, ele passa lá para o outro lado, trocando o sinal e fica negativo. E a gente vai ter, então, que o R2, tá vendo? É igual a 18 menos o 13, ou seja, o R2 vale 5 centímetros. Então, a gente tem aí o quê? A gente tem o segundo raio que a questão pediu. E você tranquilamente respondeu. Você é um gênio! Pois é. E agora vamos para a última questão dessa aulinha
maravilhosa de geometria plana, matemática sua linda. Essa segunda questão vai ser um pouco mais complexa, porque você merece, tá bom? O segundo exercício diz o seguinte: duas circunferências de centros A e B são tangentes externamente e tangenciam internamente uma circunferência de centro C. Turminha, mais ou menos é essa configuração que a gente tem aí, ó. Tá vendo? Duas circunferências, essas duas menores, ó, elas são tangentes. Mas tangentes externamente, claro, tangente externamente. E por sua vez, turminha, elas tangenciam internamente uma circunferência entre si. Ou seja, elas tangenciam internamente a circunferência maior, certo? Ó, eu vou dizer que aqui é o centro da circunferência A. Aqui a gente tem o centro, por sua vez, aí da circunferência B, que são duas circunferências tangentes externas, certo? E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais ou menos aqui o centro da circunferência C, certo? Agora diz o seguinte aí, ó. Sendo AB 12 centímetros, então esse comprimento, ó, AB, ele diz que vale quanto? 12 centímetros, aí você vai lá, coloca o 12 centímetros. AC, ele também dá a resposta aí, ele diz que vale 17 centímetros. AC dá essa dica, esse comprimento aí, ó, 17 centímetros, ok, minha gente amiga? E diz que BC vale 13 centímetros. Então, de B até C, aí a gente vai ter o 13. É 13, é 13, é 13. Para com isso, Dai, pelo amor de Deus. Tá bom, desculpa. Determine os raios dessas circunferências aí, gente amiga. Turminha, em relação à circunferência A e B, a gente pode dizer o seguinte. Pode dizer que esse 12 ali, ó, que é a distância entre os dois centros, nada mais é do que a soma dos dois raios delas. Já que a gente tem aí duas circunferências tangentes externas entre si, ou seja, o raio da circunferência A mais o raio da circunferência B acaba sendo 12 centímetros. Olha que maravilha! Agora, em relação à circunferência A e C, a gente pode dizer o seguinte: são duas circunferências que são tangentes internas, ou seja, a distância entre seus centros acaba sendo exatamente igual à diferença dos raios, ou seja, o raio da circunferência C, ó, que é maior, menos o raio da circunferência A, tá vendo? Acaba sendo exatamente igual à distância dos centros, que é 17 centímetros. A mesma ideia entre a circunferência B e a circunferência C. Observe, o raio da circunferência C menos o raio da circunferência B, certo? Acaba sendo o quê? Isso, acaba sendo exatamente igual a 13 centímetros, que é a distância entre os dois centros. 13 centímetros, tá bom? Turminha, lembra que a gente, quando a gente tiver duas circunferências, onde uma circunferência tangente interna em relação à outra, a gente tem que a distância entre os centros é exatamente igual à diferença dos dois raios. E quando a gente tiver duas circunferências tangentes externas entre si, a distância entre os centros é exatamente igual à soma dos dois raios, certo? Agora, o que a gente tem aí, ó, são 3 equações e 3 incógnitas. A gente poderia fazer pelo método da substituição, ou seja, isolando, né, minha gente, as incógnitas e substituindo aí nas outras equações, por que não? Ou a gente podia também, gente, ó, o método mais simples e que eu gosto muito mais, que é somar. Sério, somar as 3 equações. Se a gente somar aí as 3 equações, vai acontecer o seguinte, ó. A gente tem aí, ó, raio A positivo,
Raio A positivo, raio A negativo. Cancela o raio A. Raio B positivo e raio B negativo. Cancela, cancela. Agora o que a gente tem aí? Raio C com mais raio C, 2 raio C. Ou RC, 2 raio C. Isso aí é exatamente igual, somando aí, ó, esses três valores, tá vendo? A gente tem, ó, 17 mais 13, isso aí dá 30, e 30 mais 12, a gente vai ter aí quanto? 42. Esse 2, como tá multiplicando, ele desce dividindo, ou seja, o RC acaba sendo 42 dividido por 2, ou seja, 21 centímetros. 21 centímetros. Encontramos o raio da circunferência C, que beleza! Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Substituindo, ó, nessa segunda equação, tá vendo aqui? A gente vai ter o raio da circunferência C, que vale 21, menos o raio da circunferência A, ó. Isso aí é igual a 17. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar o menos RA lá para o outro lado, certo? Ele vai passar positivo para o outro lado e o 17 passa para o lado de cá, ele passa negativo. A gente vai ficar como? Que o raio da circunferência A, tá vendo? O raio da circunferência A é igual a 21 menos o 17. 21 menos o 17, o raio da circunferência A é 4 centímetros. Eu fiz a conta aqui, você. Agora, turminha, ó, na terceira equação, presta atenção. Nessa dali, ó, no lugar de RC, a gente vai colocar 21. Ou seja, 21 menos o raio da circunferência B. Isso aí é igual a 13. Só tá dando 13 hoje. Passa para o lado direito, passa positivo. E esse 13 que está positivo, passa para o lado esquerdo negativo. Então a gente vai ter o seguinte. O RB ficou isolado. E ele é exatamente igual a 21 menos o 13. 21 menos 13, gente amiga. 8 centímetros. Que é o raio aí da circunferência, certo? B. Bem, espero que realmente você tenha aproveitado muito a nossa aula, porque a matemática realmente é uma matéria fascinante, certo? Fica com Deus, vamos estudar, porque ninguém se arrepende de ter estudado, se arrepende de não ter estudado. Vá atrás dos seus sonhos que você chega lá. Não é fácil, mas você é brasileiro e não desiste.